Ok, gente, voltamos ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara, mas existe uma faceta do Sérgio que eu gosto muito de conversar com ele, que sai completamente dessa área de negócio, sai do negócio e vamos para esse Brasil que eu não sei exatamente como está, para onde vai, como estamos indo, o que está acontecendo. Eu só sei o seguinte, que desde que eu nasci, que comecei a entender um pouquinho das coisas, que as pessoas diziam assim: o Brasil está na beira do abismo. Nunca vi ele dar um passo para trás e nunca vi ele cair no abismo. Sempre vi ele sair do abismo na hora certa e as pessoas conseguirem fazer com que nada de pior ou de tão pior acontecesse com esse nosso querido Brasil, que, emergente ou não, está crescendo, de alguma forma está crescendo. Sérgio, qual é a tua análise? Eu vou brincar um pouquinho com o seu telespectador, tá? Vamos dizer que você tem um óculos com 4 lentes e você resolve mudar essas lentes conforme o horário do dia. Então você analisa o futuro é algo incerto. Você gera probabilidades desse futuro através da sua capacidade de se jogar a ele. Então, digamos assim o seguinte: eu vou fazer uma viagem próximo mês, olho minha conta bancária, olho meu estado de saúde e olho todas as situações e digo, vai ser uma ótima viagem. Claro que ela não pode ocorrer como você projetou mentalmente, mas ela vai chegar bem perto daquela zona ou daquele processo pelo qual você objetivou o teu futuro. Perfeito. Então, essa lente, ela é vista no macro, na macroeconomia, através de o nome é um pouquinho feio, mas é por aí mesmo, tá? Através de uma matriz que a gente chama matriz PEST. P de política, E de economia, S de social e demografia e T de tecnologia. São 4 ambientes. Você bota cada lente dessa e essas 4 faz uma junção no final que gera a tua capacidade de observação ou de observatório do futuro. Se projeta por 2 capacidades, uma perspectiva que a gente chama uma perspectiva projetiva, tá certo, da análise, você projetou esse Perfeito. futuro, tá certo? E uma perspectiva objetiva, que seria um futuro mais próximo. Ok, vamos falar do Brasil. Brasil entrou num ciclo, digamos assim, de grandeza, ou seja, o mundo todo, ou principalmente a China, com um grande consumidor de commodities. Nunca foi nosso forte e não vai ser, eu não sei por onde vai começar a vender tecnologia. É verdade. Né? Nós vendemos cereais. Nós temos um conjunto sobre do ponto de vista pedagógico, que está lá no contexto demográfico, mais ou menos, em que analogia sobre a parte da educação também, você diz, está na beira do abismo a vida inteira. Nunca fomos e não seremos em curto prazo, nem em médio prazo, e muito em longo prazo, um país vocacionado a educar. E aí está o nosso problema de futuro. Com certeza. Se nós não somos vocacionados a educar, seremos sempre medíocre, não vamos sair disso. Senhor, desculpe, não é pessimismo, eu estou falando, está entendendo? Mas mesmo assim... Eu acho que você está cutucando. Mesmo assim você tem uma capacidade no brasileiro de se adaptar a essas crises, que é uma coisa impressionante. Eu acredito que nos anais da sociologia não existem conjuntos iguais, tá? Porque o que se faz com esse país, ele consegue sobreviver? Então vamos para a primeira análise da matriz PEST, o ambiente político. O ambiente político. Nós estamos hoje com um conjunto de poder sangrando, precisando de torniquete, tá? Denúncias e mais denúncias que nos assustam ao ponto de vivermos isso a vida inteira com escândalos políticos, mas nunca um tal qual este agora. Ao ponto de você ter uma empresa que há 14 anos atrás era a 4ª empresa do mundo pelos mais diversos aspectos. Tá certo? Deixa eu abrir um parênteses. Por favor. Porque está chegando uma figura aqui, que é o Raimundo. Licença, O famoso Raimundo. Tudo bom? E olha o que o Raimundo nos traz. Vou trazer um pastel de casa com azeitona para você degustar. Olha aí, olha que por isso que maravilha. tá vendo a mordomia? Tá vendo? A gente falando de crise numa situação dessa. Um bom apetite aí para você. Obrigado. Como vai o nosso... Diga para ele como é que vai o nosso filé do Zezé. Vamos experimentar O momento aqui. é excelente. Nós temos um excelente filé com queijo, filé de carne do sol com queijo, churrasco de fígado, que tem uma delícia, muito bem frequentado. E à noite acrescentamos um rodízio de pizza, muito bom, viu? Sabe que eu sou cliente do Zezé?
desde Riacho Doce, né? Quando nós íamos lá para a barraca dele, ficamos lá de fora comendo aquele fígado na brasa, maravilhoso. Então recomendo você que está em casa. Aqui. É maravilhoso. Agora, maravilhoso é ter o Raimundo aqui comigo. Eu chego e digo, Raimundo, você está aqui, Raimundo? Não, falou com o Raimundo, está tudo resolvido. Está tudo resolvido. Obrigado. Obrigado a você, Raimundo. Vamos lá, vamos continuar. Vamos lá, então vamos para a primeira lente, político. O ambiente político é o pior possível. Classe totalmente desacreditada. Todos os países que compõem a base do governo estão dentro de uma lama que é movediça, ou seja, quanto mais se mexe, mais processo de afundamento provoca. Nós temos uma liberação desse conchave, digamos assim, sem lideranças para segurar esse processo. E nós estamos, hoje parece que está sendo votado o ajuste fiscal. Se passar, eu acredito que passe, vai passar, meu amigo, com um preço muito alto. Tá? E você me dizendo, Sérgio, e esse ajuste tem que ser feito? Eu digo, poxa, perde o emprego, chega em casa, tu desliga a luz, nós estamos com um país recessivo por irresponsabilidade e incompetência. Eu quero deixar muito claro. Perfeitamente. Eu deixo muito claro, porque você chega em casa, tem uma empresa, vira para o seu filho, você diz, meu filho, você vai ser herdeiro ou sucessor? Se ele disser, você é sucessor, ele vai trabalhar na empresa e fazer ela crescer. Se ele for herdeiro, ele vai ficar numa rede gastando o que consumiu. Não, e você toca num assunto também muito importante, porque as pessoas às vezes fazem confusão e acham o seguinte, que o Brasil só está nesta situação por conta da corrupção que se está encontrando. Não, é por conta da má gestão. Em todos os setores, principalmente, tá? Aí vamos para o segundo ambiente, tá? Lá na minha matriz, o P de política, aí vem o E de economia. Acabei de falar, o ajuste fiscal tem que ser votado hoje. Nós temos reservas cambiais grandes ainda, o que sustenta a credibilidade de ser um país pagador de suas dívidas. Ou seja, exato. Eu te vendo, mas tu tem como me pagar, tá? Perfeito. Então, assim, esse ambiente, por causa de um conjunto que este partido que está no poder, chamado Partido dos Trabalhadores, com inconsequente, incompetente, gerou, foram buscar, porque nunca teve quadros, eu digo mais, o PT não tem quadros, nunca teve, tá? Não sou antipetista, eu estou fazendo uma análise conjuntural. Você tem no ambiente econômico uma pessoa extremamente preparada e responsável. Convence-se de trazer essa pessoa para o teu governo e é a única linha de sustentação que ele tem. Perdendo essa linha, meu amigo, aí você vai ver o pulo no abismo. Você está falando do ministro da Fazenda. Isso, tá? O Joaquim Levy. Que foi o primeiro que chegou para dizer assim, corta tudo. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer, qualquer ser humano, tem que espremer. Mas é difícil, tá? Teu filho está acostumado com piscina, com chopp final de semana, com carro zero e acaba-se tudo do dia para a noite. É difícil. Nós ainda não estamos sentindo o efeito disso na sua plenitude. Tá? Ele está chegando por base, ou seja, todo dia eu pego e a taxa de desemprego vem mostrando isso e nós não temos uma recuperação no setor produtivo. Você não acha que aí é exatamente aí que você chega naquilo que você já tocou, que é o problema da falta de educação nesse país? Porque se houvesse educação e cultura de desenvolvimento, todo mundo estaria engajado no mesmo aperto de cinto. Deixa eu colocar uma regra para ver se você concorda comigo, vocês aí em casa também vão lá. Vamos lá. Vou observar vou fazer uma crítica até que não é petista. O governador Beto Richa. Tivemos agora a comoção do encontro da polícia paranaense com os professores. Aí eu pergunto, eu nunca vi uma polícia como aquela e nunca vi professores como aquele, com coquetel molotov, com peteca, com pedra. Isso para mim não é educador. É verdade. Isso não é educador, isso é um maloqueiro transvestido de professor. Concordo com você. Tá certo? Então eu vejo assim, primeiro, nós elegemos um governo despreparado, que aciona uma polícia despreparada para combater uma classe despreparada, tá certo? Que novamente elege outro governante despreparado. Ou seja, nós temos um ciclo de despreparo completo dentro do sistema, que vai rodando e vai deixando a conta para ser paga. E essa conta não vai ser paga por mim, por você que está me vendo, não. Vai ser paga por nossos filhos, por nossos netos. Estamos deixando esse problema para eles. Tá certo? Então, assim, a gente teria que ter mais critério, mais responsabilidade e vamos parar desse negócio de votar no menos pior. Eu digo aqui, vou dizer aqui ao ar, que eu votei em Aécio, mas estaria completamente arrependido como estou hoje, porque não tem liderança para levar um país a uma situação de melhoria. Nós estamos desprovidos de liderança.
Eu não sei se irão surgir nesses novos movimentos sociais que estão ocorrendo, essas novas tratativas, essas novas pessoas. Mas aí o que é que ocorre? Esses dois ambientes estão interligados. E o terceiro ambiente, social-democrata, nós temos uma expansão demográfica grande, nós temos um país envelhecendo, tá certo? Nós temos uma incapacidade de geração na base industrial de absorver essas novas gerações. Eu estou formando um ambiente caótico, mas é a ferramenta que eu tenho para uso. Mas claro. Tá certo? E o que acontece? Dentro de um contexto social-demográfico, o que é que eu digo a você? Aumento da violência. Descontrole da base pedagógica educacional. Diminuição da capacidade produtiva. Incapacidade de financiamento de sistemas produtivos. Recessão. Bagunça demográfica. Esse partido que pouca gente fala nisso. Por último, ambiente tecnológico. Talvez esse seja o que salve. Talvez seja esse que salve, tá? Porque é impressionante como nós temos agora alguns celeiros de tecnologia afastados do composto governamental que estão surgindo dentro do Mas sistema. Eles estão provocando o apoio governamental agora. É porque, o que eu digo assim, um ambiente tecnológico talvez seja um ambiente em que o brasileiro, por sua vocação natural de sobreviver, tenha se adaptado. Eu vou ter, para quem está mais jovem, tem um aplicativo agora para telefones celulares inteligentes, smartphones, chamado Spotify. Eu pego aqui o noticiário e leio. A Spotify tem 3 anos. Nasceu como uma pequena empresa de fundo de quintal. Em 3 anos, o Spotify vale mais do que toda a indústria fonográfica mundial. Temos outro aplicativo que foi gerado chamado Netflix. Perfeito. Netflix mudou completamente o contexto da linha de diversão. Então, é por aí que talvez surja a modificação dos ambientes, porque dentro das próprias redes sociais, os movimentos políticos, sociais e econômicos estão ocorrendo em tempo real. Perfeito. Então, essa última linha analógica, que talvez modifique o cenário desses 3 antes que eu falei. Cidadão, é o seguinte, nós temos um ambiente promissor para os Estados Unidos, temos um ambiente conturbado ainda no mercado europeu, temos um ambiente devassado dentro do Médio Oriente, temos um ambiente, digamos, complicado ainda do lado oriental, China e Japão, mas temos uma América do Sul voltando ao início do século passado, cheio de déspotas, ditadores e o pior de tudo, este partidinho que financia essas republiquetas, com o meu dinheiro, com o seu dinheiro e com o seu. Exatamente. E que pouca gente tem coragem de dizer. Mas eu digo porque é realidade. É uma realidade. Tá, seu filho está desempregado por causa disso. É uma verdade. Seu filho não tem fiéis por causa disso. Esse é outro assunto que a gente tem que tocar. Como é que numa hora como essa, que a gente precisa de cada vez mais educação, ter o peito, ter a coragem de enganar todo mundo através de uma internet, certo? Para depois dizer que não pode mais fazer porque não tem dinheiro. Eu fico pensando quantos jovens votaram comprados por uma promessa de fiéis. Exatamente. Quantos votos foram absolvidos nessa eleição de 6 meses atrás? Muitos. Tá? E você, desculpa, termo, você que acreditou, bote um quadro de banana na parede, porque é um banana, acreditou num mentiroso, numa mentirosa, tá certo? E sabe onde é que está seu dinheiro? Em Gana, seu dinheiro está na Venezuela, seu dinheiro está na Bolívia, seu dinheiro está na Argentina, seu dinheiro está em Cuba. Pelo amor de Deus, meu amigo, a responsabilidade é nossa, o objetivo é nosso. Não chegou ali com os pés e com as mãos, não chegou porque colocamos eles lá, tá? Temos o direito de retirar. Gostei desse programa. Eu gostei tanto desse programa, Sérgio, que eu estou convidando você para montar um Almoçando com a Notícia para essa discussão. Mande bala. Quem vai montar é você sabe. Você vai escolher as pessoas que vão participar, são 8, como você já sabe, em volta daquela mesa do Jaraguá, para discutir o futuro desse país, o futuro desse estado. Já tenho aqui em mente pelo menos 6 pessoas. E assim, que tenham a coragem de dizer e de falar o que realmente está acontecendo. Uma última pergunta para encerrar esse programa. Eu nasci e cresci durante um determinado tempo da minha vida, sabendo que esse era um país essencialmente agrícola. E que depois, de Juscelino Kubitschek, ele começou a crescer para a industrialização, para o transporte, para uma série de coisas. Foi capado, foi caçado, por aí vai, não conseguiu fazer, tudo bem. Eu pergunto a você, o erro do Brasil foi não ter continuado essencialmente agrícola, ou ele não soube conjugar os outros verbos na mesma proporção do que ele era?
O Brasil é um equívoco do ponto de vista político, sempre foi. Tá? Nós tivemos poucos bolsões de democracia ao longo do século, desses 2 séculos, século passado e o início desse século. Eu acho que a visão de Juscelino, buscando a base de industrialização e como ela deveria ser feita, e teve um atropelamento no meio que foi o golpe militar. Exatamente. Tirou a gente de uma rota ascendente. Perfeito. Tá certo? Ou não, porque nós tivemos um movimento muito básico de graves sociais. Agora, como estamos o povo batendo panela ontem, indo para a rua para poder reivindicar um impeachment, isso aconteceu em 64 com a Marcha da Família, esse filme já passou, tá certo? O que é que ocorre? O nosso ambiente ele é agrícola, mas é um ambiente agrícola tecnologicamente falando. Ok. As bases do nosso movimento agrícola é o que sustenta essas esparrelas, essas situações que você coloca. Nós não temos vocação para uma dimensão tecnológica, porque nós não temos educação, nós não temos formação. Sem dúvida alguma. Tá certo? E aí que a coisa complica. Então não tem futuro com esse quadro, com essa interrelação. Existe o futuro mediano que nós temos hoje. Perfeito. Daqui a 10 anos nós estaremos aqui no seu programa falando a mesma coisa. Muito bem. Esse foi Sérgio Craveiro, que eu adoro conversar. Agora você está lascado porque não vai demorar muito, mas não vai demorar muito mesmo não, vai ser muito rápido para você estar de novo e aí liderando o Almoçando com a Notícia junto comigo. Vamos fazer esse programa, vai ser Okay? muito interessante, tá certo? Bom? Tá bom, eu muito agradeço, obrigado, Geraldo, por ter vindo. a oportunidade. Um abraço a todos os que fazem o Pré-Vida também, que são pessoas que eu acompanhei junto com você, fazendo as coisas crescerem e acontecerem. Bom, obrigado, agradeço a vocês. E, assim, minha exaltação é exaltação de análise técnica, mas não deixe de ser uma pessoa empolgada e que gosta de falar o que sinta. Empolgadíssima. Ok, valeu, gente. Muito obrigado. Obrigado a vocês também que estiveram conosco até agora. Até amanhã, se Deus quiser, com mais um bate-papo com o Geraldo Câmara. Ele mandou dizer que quer e quando ele manda dizer que quer, o nosso encontro está marcadíssimo.